Portanto ouvi a palavra do Senhor, vós homens escarnecedores, dominadores deste povo, que está em Jerusalém. Pois dizeis, fizemos um pacto com a morte, e com o mundo dos mortos fizemos um contrato. Quando passar a abundância de açoites, não chegará a nós, pois pusemos a mentira como nosso refúgio, e abaixo da falsidade nos escondemos. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu fundo em Sião uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, firmemente fundada. Quem crer, não se desesperará. E porei o juízo como linha de medida, e a justiça como prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. E vosso pacto com a morte se anulará, e vosso contrato com o mundo dos mortos não será cumprido. E quando a abundância de açoites passar, então por ela sereis esmagados. Logo que começar a passar, ela vos tomará, porque todas as manhãs passará, de dia e de noite. E será que só de ser dada a notícia, já haverá aflição? Porque a cama será tão curta, que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito, que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se enfurecerá como no vale de Gibeão, para fazer sua obra, sua estranha obra, e operar seu ato, seu estranho ato. Agora, pois, não escarneçais, para que vossas cordas não vos prendam com ainda mais força, pois eu ouvi do Senhor Deus dos exércitos sobre uma destruição que já foi determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos, e ouvi minha voz, prestai atenção, e ouvi o que eu digo. Por acaso o lavrador lavra o dia todo para semear, ou fica o dia todo abrindo e revolvendo a sua terra, quando ele já igualou sua superfície? Por acaso ele não espalha endro, e derrama cominho, ou lança do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual em seu lugar, pois seu Deus o ensina, instruindo sobre o que se deve fazer. Porque o endro não é debulhado com uma marreta pesada, nem sobre o cominho se passa por cima com uma roda de carroça. Em vez disso, com uma vara se separa os grãos de endro, e com um pau os de cominho. O trigo é triturado, mas não é batido para sempre. Ainda que seja esmagado com as rodas de sua carroça, ele não é triturado com seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselhos, e grande em sabedoria. Ai de Ariel, a cidade em que Davi se acampou. Acrescentai ano a ano. Completem-se as festas de sacrifícios. Contudo oprimirei Ariel, e haverá pranto e tristeza, e ela me será como um altar de sacrifício. Pois eu me acamparei ao seu redor, e te cercarei com rampas, e levantarei cercos contra ti. Então serás abatida, falarás junto ao chão, e tua fala será fraca desde o pó da terra, como a de um morto, e tua fala sussurrará desde o pó da terra. E a multidão de teus adversários será como o pó fino, e a multidão dos violentos como a palha que passa. E isto acontecerá de repente, em um momento. Pelo Senhor dos exércitos serás visitada com trovões, terremotos, e grande ruído, com impetuoso vento, tempestade, e labareda de fogo consumidor. E tal como um sonho ou visão noturna, assim será a multidão de todas as nações que batalharão contra Ariel, assim também como todos os que lutaram contra ela e seus muros, e a oprimiram. Será também como um faminto que sonha estar comendo, porém, ao acordar, sua alma está vazia, ou como sedento que sonha estar bebendo, porém, ao acordar, eis que está fraco e com sede na alma. Assim será toda a multidão de nações que batalharem contra o monte de Sião. Parai, e maravilhai-vos, cegai-vos, e sede cegos. Estão bêbados, mas não de vinho, cambaleiam, mas não por bebida alcoólica. Pois o Senhor derramou sobre vós espírito de sono profundo, ele fechou vossos olhos, os profetas, e cobriu vossos cabeças, os videntes. E toda visão vos será como as palavras de um livro selado que, quando se dá a um letrado, dizendo, lê isto, por favor, esse dirá, não posso, porque está selado. E quando se dá o livro a alguém que não saiba ler, dizendo, lê isto, por favor, esse dirá, não sei ler. Pois o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a boca, e me honram com seus lábios, porém seus corações se afastam de mim, e fingem que me temem por meio de mandamentos humanos que aprendem. Por isso, eis que continuarei a fazer coisas espantosas com este povo, coisas espantosas e surpreendentes, porque a sabedoria de seus sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se esconderá. Ai dos que querem se esconder do Senhor, encobrindo suas intenções, e fazem suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Como é grande vossa perversão? Pode, por acaso, o oleiro ser considerado igual ao barro? Pode a obra dizer de seu Criador que ele não me fez? Ou o vaso formado dizer de seu formador, ele nada entende? Por acaso não será que, daqui a pouco tempo, o Líbano se tornará um campo fértil? E o campo fértil será considerado uma floresta? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos desde a escuridão e desde as trevas as verão. E os mansos terão cada vez mais alegria no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois os violentos serão eliminados, e os zombadores serão consumidos, e todos os que gostam de maldade serão extintos. Os que acusam aos homens por meio de palavras, e armam ciladas contra quem os repreende na porta da cidade, e os que prejudicam ao justo. Portanto, assim o Senhor Deus, que libertou Abraão, diz à casa de Jacó, Jacó não será mais envergonhado, nem seu rosto ficará pálido. Pois quando ele vir seus filhos, obra de minhas mãos, no meio de si, então santificarão ao meu nome, santificarão ao santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os confusos de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles, que tomam conselho, mas não de mim, que fazem um pacto, porém sem o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles
aqueles que descem ao Egito sem me perguntarem, para se fortificarem com a força de Faraó, e confiarem estar protegidos na sombra do Egito. Entretanto, a força de Faraó se tornará vossa vergonha, e a confiança na sombra do Egito será humilhação. Ainda que seus príncipes estejam em Zoan, e seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que em nada lhe será útil, nem de ajuda, nem de proveito, mas, ao invés disso, lhe será vergonha e humilhação. Revelação sobre os animais selvagens do deserto de Negev. Por entre uma terra da aflição e da angústia, de onde vem o leão forte, o leão velho, a cobra e a serpente voadora, eles levam seus bens nas costas de jumentos, e seus tesouros sobre corcovas de camelos. Há um povo que em nada lhe será útil, porque o Egito os ajudará em vão e inutilmente. Por isso, a este eu tenho chamado, Raabe, que nada faz. Agora vai, e escreve isso numa placa na presença deles, e registra isso num livro, para que dure até o último dia, para todo sempre. Porque eles são um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não nos reveleis o que é correto. Dizei coisas agradáveis para nós, revelai ilusões, desviai-vos do caminho, afastai-vos da vereda, deixai de nos fazer deparar com o Santo de Israel. Porém, antes que a fé viesse, estávamos vigiados sob a lei, e presos, até que a fé fosse revelada. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Mas depois que a fé chegou, já não estamos mais sob um tutor, pois todos vós sois filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois todos vocês que foram batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Assim, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é criança, em nada é diferente do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados debaixo dos princípios elementares do mundo. Mas quando o tempo se completou, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos adoção como filhos. E, como sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Portanto, tu já não és mais servo, mas sim filho, e se és filho, também és herdeiro por meio de Deus. Quando, porém, não conhecias a Deus, vós servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, que conheceis Deus, mais que isso, por Deus sois conhecidos. Por que voltais outra vez aos fracos e miseráveis princípios elementares, aos quais quereis servir de novo? Vós guardais dias, meses, tempos e anos. Temo a vosso respeito de que talvez eu tenha trabalhado para convosco em vão. Rogo-vos, irmãos, que sejais como eu, pois também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que foi com uma enfermidade da carne que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez, e não cedestes à tentação de ter desprezo ou repugnância por meu aspecto físico. Ao contrário, vós me recebestes como a um mensageiro de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Onde está, pois, a vossa alegria? Pois eu vos dou testemunho de que, se fosse possível, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para dar eles a mim. Tornei-me, por acaso, vosso inimigo por ter vos dito a verdade? Eles têm interesse por vós, mas não com boa intenção, mas querem vos isolar de mim, para que vós mostreis interesse por eles. É bom, porém, mostrar interesse para o bem sempre, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, queria eu estar agora presente convosco, e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Respondei-me vós, que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão tinha 2 filhos, um da escrava, e outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre, pela promessa. Isto serve de ilustração, pois estes são 2 pactos, um é o do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém de agora, pois é escravizada com os filhos dela. Mas a Jerusalém de cima é livre, esta é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, que não geras filhos, extravasa gritando de júbilo, tu, que não estás de parto, porque muitos mais são os filhos da solitária, que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Porém, assim como naquele tempo que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e o filho dela, porque de maneira nenhuma o filho da escrava herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da livre. Ouve, filho meu, e sê sábio, e conduz teu coração no caminho correto. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão empobrecerão, e a sonolência os faz vestir trapos.